O primeiro critério é o critério de intencionalidade e reciprocidade. Meu Deus, ela diz que é um e fala dois. Sim, porque esses dois critérios são juntos. Então, intencionalidade e reciprocidade. Quando eu deixo claro para a criança qual a minha intencionalidade numa tarefa, olha, hoje nós vamos brincar com esse jogo porque eu quero trabalhar tal coisa e vai ser divertido. Então, quando você deixa clara a sua intencionalidade, você obtém a reciprocidade da criança. Gente, isso é muito interessante, porque é isso que vocês almejam demais, que é ter a concentração e a atenção da criança para uma atividade. Se você não deixa clara a sua intencionalidade, essa atenção e essa concentração não vem. Porque qual a consequência da intencionalidade? É a reciprocidade. Então, ele fica um só. É um critério só. A mediadora, ela estimula a criança nessa intencionalidade, né? Vai estimulando a criança se envolver com o estímulo, que pode ser um texto, que pode ser um brinquedo, que pode ser um jogo, pode ser uma receita de bolo, não importa. O estímulo não importa. O que importa é o diálogo que vai acontecer naquele estímulo, ou seja, o estímulo vai ser potencializado. Então, a intencionalidade e a reciprocidade é fundamental para que o resto do processo ocorra. A reciprocidade tem a ver com a atenção da criança para aquela tarefa. É o sentido, né? Ela vai olhar para aquela tarefa, ela vai direcionar a sua concentração. Depois da criança estar atenta, saber exatamente por que ela está pintando uma borboleta, por que ela está pintando uma tarefa qualquer, ou uma caixinha. Você, enquanto mediadora, tem que utilizar o segundo critério de mediação. Esse segundo aqui é valioso, que se chama transcendência. Por quê? Porque a nossa criança com deficiência intelectual, ela tem muita dificuldade em fazer abstração, não é mesmo? Então, a transcendência faz exatamente isso. Abstrações e projeções. Evoca a memória de longo prazo que a criança já tem. Por que a gente não aprende? Ou por que a criança, a professora ensina num dia e ela esquece no outro? Porque a professora não faz transcendência. Transcendência é fazer uma abstração ou pensar em algo que está além daquela tarefa. Então, se a criança está pintando uma borboleta e você diz, você já viu alguma borboleta? Onde foi? Como essa borboleta era? E essas perguntas são perguntas específicas de transcendência, que a criança vai ter que pensar. Primeiro, se já viu uma borboleta, lembrar de como é que era essa borboleta, onde é que ela viu essa borboleta, e tudo isso está onde? Na memória de longo prazo. Porque ver uma borboleta foi interessante para ela. Então, tem que ter essa conexão. Então, a transcendência é o ponto-chave. Quanto mais transcendência a criança fizer, mais ela vai aprender, mais vai guardar na memória. Então, a transcendência, ela faz abstrações e projeções, ela utiliza a memória de longo prazo e ela utiliza a experiência anterior da criança. Consequentemente, melhora as funções cognitivas. Então, assim, gerar a necessidade da criança pensar e conectar informações é a base da transcendência, né? Então, quanto mais transcendência ela fizer, mais significado ela vai construir acerca daquele momento, daquela tarefa ou daquele estímulo. Que aí, então, é o terceiro critério. O primeiro, reciprocidade, intencionalidade e reciprocidade. O segundo, transcendência. O terceiro, significado. O significado é como se fosse toda aquela energia afetiva, emocional, vinculada àquela tarefa. Então, pintar a borboleta num papel deixa de ser uma exposição direta, um passatempo para a criança ou um treinamento da coordenação para ser algo que significativo.
Então, quando é significativo, deixa essa carga emocional, essa conexão afetiva, certo? Então, até aí tudo bem. Os 3 critérios universais devem ser usados em todas as tarefas que você fizer com a criança.